Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas questões da banca Fafipa. É uma banca que eu inclusive nem conhecia, e aí um aluno me falou dela e me apresentou e falou que muitos concursos no sul do país estão sendo organizados por essa banca. E por esse motivo eu estou trazendo essas questões aqui para ajudar você a se preparar para a sua prova. Beleza? Ah, Se você tem interesse em conteúdos de informática, matemática e raciocínio lógico, este canal aqui é para você. Então, inscreva-se e não deixe de deixar um like nesse vídeo também, porque isso é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdos para você. Além disso, estamos no Instagram, no @prof.igoralbert. Se você ainda não nos segue, nos siga lá. Isso é muito importante para nós também. E hoje nós vamos resolver algumas questões que por vezes está no edital no conteúdo de matemática, em outros editais está em raciocínio lógico, que é o conteúdo de porcentagem em regra de 3. Então, eu separei 5 questões aqui da banca Fafipa para a gente falar sobre esse assunto. Então, bora lá? Na promoção de uma loja de móveis, uma cama box de molas ensacadas que custava R$ 2.489 teve um desconto de 15%. Quanto o cliente que decidir comprar a cama pagará com esse desconto? Então veja só, eu tenho uma cama que o preço original dela é 2.489 e ela teve um desconto de 15%. Então quanto que será o valor, né, que o cliente pagará? Então, nesse caso, a gente pode calcular o desconto, né, de 15% e aí subtrair do valor original, ou então a gente pode calcular os 85% que sobrou. Então, se eu tenho um desconto de 15%, me sobra 85% a ser pago, né? Mas vamos calcular o desconto, que eu acho que fica mais claro. Então, eu tenho o preço original e para eu calcular uma porcentagem sobre esse preço, eu multiplico pela porcentagem dividida por 100. Então, veja só, 15% é igual a 15 dividido por 100. E 15 dividido por 100, eu passo duas casas, né? Porque tem dois zeros, da direita para a esquerda. Então, uma, duas, fica 0,15, tá? Então, multiplico por 0,15. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 8, 40 com 4, 44, vai 4. 5 vezes 4, 20 com 4, 24, vai 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 1 vezes 9, 1 vezes 8, 1 vezes 4, 1 vezes 2. Então, 5, 13 vai 1, 12, 13 vai 1, 6, 7 e 3. E aí eu tenho duas casas aqui depois da vírgula, então duas casas aqui depois da vírgula. 373 e 35. Esse aqui é o quê? É o desconto. Então, para eu calcular o preço final depois de aplicado o desconto, eu tenho que pegar o preço original, 2.489, e subtrair do desconto aplicado, 373 e 35. Vou colocar o 0, 0 aqui para facilitar. 10 menos 5, 5. 9 menos 3, 6. Aqui eu passei para lá, né? Então ficou 8. 8 menos 3, 5. 8 menos 7, 1. 4 menos 3, 1. 2 menos 0, 2. Então, 2.115,65. Igor, eu não sei fazer essas operações de multiplicação, de divisão, de soma. Aqui no canal eu tenho um vídeo, eu vou deixar por aqui, provavelmente na descrição, um link para esse vídeo em que eu comento sobre a forma de fazer essas operações, porque é bem importante que você aprenda isso, tá? Sem essa parte, dificilmente você vai conseguir aprender os outros conteúdos aqui da matemática, ok? Então, a alternativa B, a alternativa correta, não é uma questão difícil, é uma questão de porcentagem bastante simples. A gente precisava calcular uma porcentagem de um valor. No final, era interessante a gente só perceber, né? E é sempre interessante você voltar no enunciado para perceber que a pergunta era qual o valor que o cliente pagaria depois do desconto. Então, a pergunta não era o desconto em si e nem nada além do que o preço que o cliente pagaria. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 2. Em uma fábrica de costura de sofás, havia 8 funcionários e o total de costuras produzidas diariamente era de 252 sofás costurados. Com o objetivo de atingir uma produção de 936 costuras diárias de sofás, quantos funcionários no mínimo deveriam ser contratados a mais para que possam aumentar a produção diária? Então veja só,
Eu tenho 8 funcionários e esses 8 funcionários produzem 252 sofás por dia. Se eu quero produzir 936 sofás por dia, quantos funcionários que eu preciso contratar a mais? Cuidado com essa pergunta, tá? Então aqui a gente vai usar a regra de 3. De um lado, eu vou ter os funcionários, número de funcionários, e de outro, eu vou ter o número de sofás costurados. Sofás costurados. Então, se eu tenho 8 funcionários e eles produzem 252 sofás costurados por dia, né? E eu quero aumentar essa produção para 936, quantos funcionários que eu vou precisar? X, tá? E aqui é importantíssimo de você perceber o seguinte: se eu aumento o número de funcionários, eu também aumento minha produção. Então, quando uma grandeza sobe, a outra também sobe. Se elas variam da mesma forma, né? Se uma sobe, a outra sobe. Ou se uma descesse, a outra também descesse. Né? Porque a ideia é essa. Se eu pego menos funcionários, eu vou produzir menos sofás. Então, quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma desce, a outra desce também. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. E aí, quando essas grandezas são diretamente proporcionais, na regra de 3, a gente multiplica em cruz. Então, eu multiplico 8 vezes 936 e o x vezes 252. Então, 252 vezes x dá 252x. E 936 vezes 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28, vai 2. 8 vezes 9 dá 72, com 2, 74. 7.488. X é igual. Então, veja que essas questões aqui estão exigindo muitas operações fundamentais, né? Multiplicação, divisão, enfim. Aqui, 3 vezes 2, acho que dá por 3. Aliás, 3 vezes 5, 15, não vai passar. Então, vou colocar 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 8 menos 4, 4 menos 0, 7 menos 5. Agora eu desço 8. Vai ficar, acredito que 7. Vamos tentar o 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 5, 35. Com 36, vai 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. 2, 14, vai 1. 7 vezes 5, 35. Com 36, vai 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Não, então ficou muito longe. Vamos mais. Vamos pegar o 9. 9 vezes 2, 18, vai 1. 9 vezes 5, 45. Com 1, 46, vai 4. 9 vezes 2, 14. 9 vezes 2, 18. 18 com 4 dá 22. Isso. 8 menos 8, 0. 14 menos 6 dá 8. 3 menos 2, 1. 2 menos 2, 0. 180. E aí, veja que divisão é isso mesmo, né? A gente testar, não dá, testa outro número. Aqui, galera, veja só. Eu estou falando de número de funcionários e essa divisão aqui, eu poderia continuar e colocar a vírgula, né? Então, daria 29, alguma coisa. 29, alguma coisa. Só que é número de funcionários. Não tem como eu ter 29,5 funcionários. Então, se eu preciso de um pouco a mais de 29 funcionários, eu preciso de 30 funcionários para fazer aquele serviço naquele tempo que eu tenho, ok? Então, por isso que a gente vai arredondar aqui para 30 funcionários. 30 funcionários. Porque daria 29, alguma coisa, mas como a gente está falando de número de pessoas, não tem como cortar uma pessoa no meio, né? Então, daria 30 funcionários. Beleza? E aí, cuidado com a pergunta. Se eu preciso de 30 funcionários para fazer esse trabalho, né, de construir, de costurar 936 sofás por dia, e eu já tenho 8, quantos que eu preciso contratar a mais? Opa, 30 menos 8, 22. Beleza? Então, alternativa A. Nesta questão, não aparece a opção 30, né?
30 funcionários. Mas em alguns casos, algumas bancas ou algumas questões da banca, eles vão colocar esse 30 para a pessoa desesperada já marcar e errar, tá? Então, terminou de fazer as operações, volta no enunciado e veja a pergunta que foi feita para você não errar coisa besta, tá? Questão 3. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor de 20%, de 40% da metade de 1.800. Então, o que que eu vou começar fazendo? Eu vou pegar a metade de 1.800, que é 900. E aí agora eu vou pegar 40% disso. Então, 40% de 900 é 900 vezes 0,4, tá? E quanto que é 900 vezes 0,4? 4 vezes 0, 4 vezes 0, 4 vezes 9, 36. Uma casa. Então, isso aqui dá 360. E agora, o que que eu quero? 20% de 360. Então, 360 vezes 20%. Então, é 20% de 360. 2 vezes 0, 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Uma casa, uma casa. Então, 72. Então, 20% de 40% da metade de 1.800 é 72. Então, nesse tipo de questão aqui, o interessante é você fazer passo a passo, tá? Só lembrando, existe outro jeito de fazer aqui também. Que era, por exemplo, você calcular primeiro 20% de 40%. 20% de 40%, vamos calcular aqui. Vezes 4, 8. Aí fica 0, né? Duas casas decimais fica 8%. Então, eu poderia calcular 20% de 40%. E agora, pegar esses 8, né? 8%, isso aqui é 8%. E calcular sobre o total. Então, a metade de 1.800 é 900. 8%, 0, 0, 8 vezes 9, 72. Duas casas, 72. Então, também daria certo se eu calculasse primeiro 20% de 40% e aí depois calculasse isso sobre a metade de 1.800. Estou falando só para caso você resolver de outra forma, não tá errado não, tá? Então, cuidado com porcentagem, que também é uma possibilidade quando a gente está falando de questões de porcentagem. Então, esteja atento. Questão 4. Para encher uma piscina de 1.000 litros, uma torneira em vazão constante demora 4 horas. Determine quantas torneiras com a mesma vazão da primeira serão necessárias para encher a mesma piscina em 30 minutos. E aqui também é uma questão de regra de 3, mas a gente tem que tomar cuidado, porque essa regra de 3 aqui é um pouquinho diferente. Então, eu tenho o número de torneiras e o tempo que eu gasto para encher a piscina. Uma torneira em vazão constante demora 4 horas. Vou converter essas horas para minutos, tá? Para facilitar as contas. Na verdade, é para não errar. Por quê? Porque ali ele está falando em 30 minutos, tá? E aí, por exemplo, se eu estiver colocando a unidade em horas ali, 30 minutos teria que ser 0,5 hora, tá? Então, para não ter esse tipo de problema, eu vou colocar tudo em minutos, que eu acredito que fica mais fácil para entender. Então, 4 horas. 4 vezes 60 dá 240 minutos. Então, uma torneira enche a piscina em 240 minutos. Quantas torneiras eu vou precisar para encher essa piscina em 30 minutos? Essa é a pergunta. E aí, veja o seguinte. Quando o número de torneiras cresce, o tempo gasto para encher a piscina diminui. Então, quando uma grandeza sobe, a outra desce. Isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais, tá? E diferente lá daquela questão em que a gente teve que multiplicar em cruz, porque as grandezas eram diretamente proporcionais, aqui a gente vai multiplicar em linha. Então, 1 vezes 240 dá 240, é igual a 30 vezes x. Então, a multiplicação é em linha. Beleza? Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, 240 é igual a 30x, então 240 dividido por 30 é igual a x. 24 dividido por 3 dá 8, né? 8 vezes 3, 24, é igual a x. Então, quantas torneiras que eu vou precisar para encher em 30 minutos essa piscina? 8 torneiras. 8 torneiras.
Volto na pergunta, né? Determine quantas torneiras com a mesma vazão da primeira serão necessárias para encher a mesma piscina em 30 minutos. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Então, cuidado nas regras de 3, você precisa identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais para você fazer o cálculo corretamente. E vamos para a última questão de hoje. Ricardo começou a construir uma calçada ao redor de um terreno, sabendo que até o momento ele já construiu 140 metros quadrados de calçada e que essa quantidade representa 20% do total de metros quadrados que ele precisa construir. Então, 140 metros quadrados corresponde a 20% do que ele precisa construir. Assinale a alternativa que representa quantos metros quadrados terá essa calçada quando ela ficar pronta. Então, vamos lá. Eu tenho metros quadrados e eu tenho porcentagem. Eu sei que 140 metros quadrados corresponde a 20% do total. E aí a pergunta é, quantos metros quadrados terá essa calçada quando ela ficar pronta? Ou seja, quando eu tiver 100% construído, quantos metros quadrados vão ser? É isso que eu quero descobrir. E aí, veja, quando eu aumento a porcentagem, eu aumento a quantidade de metros quadrados também. Então, essas grandezas aqui são diretamente proporcionais, porque quando uma cresce, a outra também cresce. E para grandezas diretamente proporcionais, eu multiplico em cruz. Beleza? Então, 20 vezes x é 20x, é igual a 140 vezes 100. 0, 0. 1 vezes 0, 1 vezes 4, 1 vezes 1. Então, é 14 mil. 14 mil. X é igual a 14 mil dividido por 20. X é igual a 1.400 dividido por 2, que é igual a 700. Então, quando eu tiver construído 100%, eu vou ter 700 metros quadrados de calçada. Ou seja, essa calçada completa tem 700 metros quadrados. Beleza? Galera, são essas as questões que eu trouxe aqui hoje, aí só o gabarito aqui. Lembre-se, inscreva-se no canal, isso é muito importante pra gente. Deixa o like. Se você gostou, deixa comentários, sugestões, críticas, o que você quer ver mais aqui no canal. E também, galera, esqueci de falar no início, Telegram. Temos um canal no Telegram que a gente fala e solta informações sobre concursos, sobre os conteúdos que a gente fala aqui no canal também. Então, se você tá aí nessa vida de concurseiro, é um canal interessante para você. No mais, muito obrigado. Vamos que vamos, vamos em frente. Espero ver você em breve. Até logo e falou!